Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Nós vamos celebrar pelo nosso irmão Serafim Constantino e vamos pensar nas nossas faltas neste dia, nesta quarta-feira, quase a terminar o ano. Enviamos uma saudação para todos aqueles que nos acompanham em casa, sobretudo os doentes e os seus familiares. Rezamos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá, e somos uma igreja criada com amor, com o sacrifício, com o esforço, com a dedicação e, sobretudo, com o testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E hoje celebramos alguns santos mártires das perseguições romanas e lembramos-los junto do Senhor, junto de Deus. São Sabino, São Exuxporâncio, São Marcelo, São Fulgêncio, todos eles nós lembramos pela sua firmeza na fé e pela sua capacidade de não fugir ao projeto de Deus. E para melhor celebrar esta Eucaristia, tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Concedei, Deus Omnipotente, que o novo nascimento segundo a carne do vosso Filho unigênito nos liberte da antiga escravidão em que nos retém o jugo do pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira epístola de São João. Escrevei-vos, meus filhos, porque os vossos pecados foram perdoados, pelo nome de Jesus. Escrevei-vos, pais, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Escrevei-vos, jovens, porque venceste o maligno. Escrevei-vos, meus filhos, porque conheceis o Pai. Escrevei-vos, pais, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Escrevei-vos, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós, e venceste o maligno. Não ameis o mundo, nem o que existe no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e orgulho da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Quando os pais de Jesus levaram o menino a Jerusalém, a fim de o apresentarem ao Senhor, estava no templo uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada e tinha vivido casada 7 anos após o tempo de donzela e viúva até aos 84. Não se afastava do templo, servindo a Deus noite e dia com jejuns e orações. E estando presente na mesma ocasião, começou também a louvar a Deus e a falar acerca do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Cumpridas todas as prescrições da lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade Nazaré. Entretanto, o menino crescia e tornava-se robusto, enchendo de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. O Evangelho de hoje é a continuação do Evangelho de ontem, do velho Simeão, quando Maria e José foram ao templo para apresentar um menino e para a purificação da mãe, segundo a lei mosaica, segundo a lei de Moisés. Encontraram o velho Simeão que predisse o futuro daquele menino, e também esta Ana, esta mulher justa, que não se afastava do templo. Portanto, o Evangelho de hoje, tirado de São Lucas, capítulo 2, versículo 36 a 40, fala da profetisa Ana, que não abandonava a casa do Senhor. Não abandonar a casa do Senhor é uma das características de todos aqueles a quem Deus se manifesta ou se deixa revelar. E nós, ao raiar de um novo ano, que está aí, um novo ano, certamente temos que nos interrogar como anda a nossa fidelidade ao Senhor. Somos parecidos com a Ana, com esta idosa Ana, ou andamos por outros lados? Ana não abandonava o Senhor, mesmo após tanto tempo de viuvez. E a viuvez, naquela sociedade, era uma grande desgraça. Além de ser mulher, tinha o problema de não ter ninguém consigo. Diz no Evangelho que ela viveu 7 anos de casada, depois enviou e continuou sempre viúva. Ser viúva, mais que um estado civil, era imaginá-la sem ter alguém que cuidasse da sua saúde, da sua vida, do mínimo necessário para poder sobreviver. Em Israel, as viúvas e os órfãos são os pobres dos pobres. Quando nós dizemos eu sou um pobre de Israel, o cume da pobreza de Israel era expressa nas viúvas e nos órfãos. Ser viúva era contar com viver da caridade das pessoas se não tivesse património, riquezas. E Ana recorria sobretudo era a Deus. A quem é que ela poderia recorrer melhor? Ela não salta, não sai do barco. Quando nos acontece uma desgraça, muitas vezes temos a tentação de saltar do barco, sair. Há muita gente que diz que abandona a igreja por isto, por aquilo, perdeu a fé, por as mais variadas razões. E às vezes
O problema não está na barca, o problema não está no senhor da barca, mas está nos passageiros. Não temos estrutura, temos medo, temos vergonha do mundo, temos, sei lá, tantos aspectos que nos fazem saltar da barca. Ana mantinha-se fiel. Existe muita gente, e talvez nós sejamos um deles, que neste ano, por um momento, tentámos desistir. Esta pandemia, este sofrimento, certamente muitos pensaram desistir. Outros cansaram-se de ver os dedos apontados das difamações, das críticas infundadas, das perseguições, e nós cristãos temos que nos preparar para as perseguições. Segundo os estudos, presentemente no mundo atual, são 300 milhões católicos, de cristãos, que são perseguidos. 300 milhões. Que vivem em países onde não há liberdade. Há dias vi um artigo que, por exemplo, na Coreia do Norte, há de alguém que seja apanhado com a Bíblia. E parece que nunca a Bíblia se difundiu tanto na Coreia do Norte como nestes tempos. Porque o povo precisa de se agarrar a algo que não é estas autoridades. E portanto, nós muitas vezes julgamos, parece que a Bíblia nunca se difundiu tanto. Clandestina, certamente disfarçada, com alguma capa para as entidades não perceberam, não sei como, mas nunca se difundiu tanto a Bíblia na Coreia do Norte. Mas há muita gente que desanima. Não encontramos mais forças ou razões para levantar a cabeça, e com ela a autoestima. Nós que vivemos aqui na imigração, e aqueles que não emigraram, que estão em Portugal, nós sabemos que quando vamos a Portugal sai-se muito, vai-se ao café, convive-se com um, convive-se com o outro. Aqui, por exemplo, no Canadá, muita gente que cresceu lá por causa do inverno, por causa desta pandemia, estamos meses e meses fechados. E muitos daqueles que vieram gostariam talvez de voltar. Não voltam porquê? Por amor, por fidelidade à família, aos filhos, à família que construíram. São como Ana. São como esta idosa Ana, que se mantém fiel, que se mantém com os pés assentes na terra, que não foge, que não desiste, que levanta a cabeça. Como nós vivemos hoje num mundo que parece um deserto. É comparado com um deserto, não é? Nós temos aqui muita água, muita neve, e temos aí muito frio, graças a Deus. E o deserto, a areia. Mas o nosso mundo é um deserto, sem Deus. Nós vemos a droga, a nossa juventude toda perdida, toda desnorteada. As famílias sem saber o que hão de fazer. Não se aponta horizontes de mais. E nós, no meio disto, damos a tentação de fugir imaginar no deserto um poço onde há água fresca, e nós fugirmos para o meio do deserto, perdidos. Não vamos muito longe, porque o deserto não nos leva a lado nenhum. Não nos leva absolutamente a lado nenhum. Ana era fiel. Ninguém é tolo para enfrentar o deserto sem levar consigo um cantil ou reservatório de água. Como, portanto, suportar as dificuldades da vida sem levar Deus conosco? Ele precisa estar no nosso trabalho, na escola, em casa. O deserto está por todo lado. Por todo lado. Contrariedades, incompreensões, desespero das famílias sem saber para onde devem ir. Se não levarmos Deus, se não levarmos um cantil com Deus, não vamos longe, perdemos as forças.
O que faz um local de adversidade se tornar pouco a pouco um lugar melhor é a água que carrega no cantil de uma consciência bem formada, da oração, da meditação, de rezar antes de tomar uma decisão. A fé persistente de Ana dá-nos luz, indica-nos para onde devemos ir. É bater contra a rocha e ver brotar água aos olhos dos mais descrentes. É ver a esperança no filho drogado, tantas famílias destroçadas por causa deste flagelo da droga. E agora nós sabemos mais. Quando eu era jovem, vós todos, já não sabia bem este fenómeno da droga. Mas há autoridades, há governos deste mundo completamente corrompidos, sem nenhum amor àqueles que dizem que servem. E até hoje fala-se, como é que nós nos anos 80, nos anos 70 e um pouco nos anos 90 podíamos ouvir a palavra governos narcotraficantes. Era um escândalo. Hoje fala-se disto. Há governos narcotraficantes. Fala-se disto com toda a vontade. Temos que saber depositar nas mãos de Deus o futuro incerto, ver a reconstrução da vida quando a chuva derruba a casa, ver a luta de quem insiste em levantar mesmo que a vida não lhe ofereça condições, ver Jesus andando sobre as águas e acalmando o mar agitado da sua vida, não desistir daqueles que nos amam. Ana é para nós uma inspiração. Na sua simplicidade, na sua pobreza, não diz muito, o Evangelho não diz muito quem era Ana, só diz que era fiel, era constante, não fugia das suas responsabilidades. Nós, na Igreja, somos um povo que nos fomos construindo ao longo do tempo no sangue dos mártires. Muitos irmãos e irmãs deram o seu sangue pela fidelidade ao projeto de Deus em Jesus Cristo. Nós temos já ouvimos falar em heresias, e os nossos irmãos evangélicos tropeçam com os santos, que nós adoramos as imagens, não sei o que mais. As imagens são importantes para nós termos uma referência. Quando eu tenho uma fotografia do meu pai, que já faleceu, não é o meu pai, mas eu não admito que ninguém trate mal a fotografia do meu pai. Mas a fotografia faz-me lembrar tudo aquilo bom que vivi com o meu pai. Mas a fotografia não é o meu pai. Como as imagens dos santos fazem-me lembrar uma vida, um modelo, uma identificação com o projeto de Jesus Cristo. Nós ajoelhamos diante do Santíssimo Sacramento. Quando estamos na missa, até voltamos as costas, porque a parte principal é o altar, onde Cristo se renova, é a parte principal. Houve épocas na Igreja, no tempo da Igreja, que nunca o sacrário estava no cimo das igrejas, estava numa capela lateral, por causa disto. Mas nós, por causa da adoração, por causa das pessoas que chegam à Igreja para a oração, a Igreja foi colocando o sacrário no topo da Igreja, porque nós abstraímos do sacrário, porque o altar é o centro, é onde há o sacrifício de Jesus Cristo. E nós hoje celebramos santos mártires, São Sabino, São Marcelo, São Fulgêncio, que deram a vida. Sabino era bispo da cidade de Spoleto, na Itália, mas Exuperâncio e Marcelo Exuperâncio, esse nome foi-se perdendo e já não conhecemos ninguém que se chama assim. Marcelo eram diáconos, etc. E foram avante só pelo facto de se dizerem cristãos.
Marcelo e Zuprâncio foram os primeiros a serem atormentados no cavalete, maltratados a bastonadas, rasgados com unhas de ferro, queimados nas costas, e cumpriram o martírio e não fugiram. São Sabino, apesar de ter sido martirizado no outro dia, começaram por lhe cortar as mãos, foi espancado até morrer. E nós somos a igreja de mártires, de gente que deu a vida. Quando nós colocamos um santo ou uma imagem de um santo, é uma referência, é um respeito, é uma consideração. Não é nada. Nós, católicos, sabemos que é diante de Deus que nos ajoelhamos, que adoramos. As imagens admiram-se, veneram-se, têm um significado, vários significados, respeito pela história, respeito pelo sentido da sua vida, sobretudo pela forma como souberam ser santos. Então, que esta Santa Ana nos anime com o seu exemplo, como ela depois certamente inspirou todos os mártires que seguiram na igreja. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, aquele que Deus Pai nos enviou é a mais bela prenda de Natal. Que uns acolhem e outros rejeitam. Oremos por todos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pela Igreja Santa e pecadora, nos seus membros, pelo Papa, servo dos servos de Deus, e pelos ministros que servem a Cristo e aos irmãos, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelos cristãos perdoados em nome de Jesus, pelos pais que rezam à mesa com os filhos, e pelos jovens que lutam e vencem o maligno, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelas famílias que veem nos filhos dons do Altíssimo, pelas crianças que crescem em idade e em sabedoria, e pelas viúvas que servem a Deus na oração, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelos que se sentem oprimidos no corpo ou no espírito, pelos que levam o peso dos fardos dos outros, e por aqueles a quem roubaram a dignidade, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Pelos fiéis desta paróquia que amam a Deus, por aqueles que não podem viver sem o domingo, e por todos os que o Senhor chamou a si, oremos. Pai nosso que estais nos céus, ouvi-nos. Deus, Pai nosso, fazei que acolhamos em ação de graças o Filho da Virgem Maria, nossa Mãe, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos, e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Aceitai benignamente, Senhor, os dons da vossa Igreja, para que receba nestes santos mistérios os bens em que pela fé acredita. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. Pelo mistério do Verbo encarnado, nova luz da vossa glória brilhou sobre nós, para que, contemplando a Deus invisível aos nossos olhos, aprendamos a amar o que é invisível. Por isso, com os anjos e arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças, partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitir à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, aqueles cujo nome pronunciamos no início desta Eucaristia, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Deus de infinita bondade, que pela participação neste sacramento vindes ao nosso encontro, fazei-nos sentir os seus frutos de santidade, para que o dom recebido nos disponha a recebê-lo cada vez melhor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Convidamos a todos, e sobretudo àqueles que nos seguem, que nos acompanham pela internet, para amanhã, na passagem de ano, este ano com uma passagem tão diferente, tão inesperada, como nós certamente nunca imaginámos passar na nossa vida, passá-la com o Santíssimo Sacramento. Teremos toda a noite a exposição do Santíssimo Sacramento e, portanto, em casa acompanham, já temos mais ou menos na madrugada, todas as horas, sabemos que haverá sempre gente a acompanhar. Portanto, mas convidamos todos a passar a passagem de ano com o Senhor. Vamos ter a missa às 6, depois o Santíssimo exposto, o terço, e à meia-noite teremos uma oração, começar um bocadinho antes, passar a passagem de ano com o Santíssimo exposto, e depois durante toda a madrugada, toda a noite, com o Senhor que nos proteja no novo ano que se aproxima, que está às portas. Desejo a todos boa noite e em paz, e que o Senhor vos acompanhe.